Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Reflexão. Me chamo Ana e hoje vou contar como passei por uma grande perda na família e depois de muito tempo, eu consegui superar uma profunda depressão e muitas crises. Fiquem até o final e não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber mais histórias como essa. Imagine uma casa onde o riso é o som mais frequente, onde cada canto está cheio de luz e cor. Esta era a vida de Ana, uma jovem de 16 anos que irradiava alegria e vitalidade. Ela vivia com sua família em um aconchegante bairro residencial, onde todos conheciam e apreciavam a felicidade contagiante deles. Seu pai, Roberto, era um professor de história, conhecido por seu entusiasmo e paixão pelo passado. Ele tinha o talento de transformar eventos históricos em aventuras épicas, sempre despertando o interesse e a imaginação de Ana e sua irmã, Laura, com suas histórias envolventes. A mãe de Ana, Clara, era uma artista cujas pinturas vibrantes pareciam capturar a essência da própria vida. Seu estúdio em casa estava sempre em ebulição com cores e pincéis, e o aroma de tintas frescas era quase como uma segunda respiração para a família. Clara encontrava na arte não apenas uma expressão de criatividade, mas uma forma de criar momentos mágicos especiais para suas filhas. As tardes eram preenchidas com a colaboração familiar. Ana e Laura ajudavam Clara a misturar tintas e a preparar a tela, rindo e conversando sobre o que cada cor representava para elas. Os finais de semana eram reservados para passeios em família, seja para um piquenique no parque local ou uma visita a museus e exposições de arte. Roberto sempre contava curiosidades fascinantes sobre os lugares que visitavam, enquanto Clara capturava momentos com sua câmera, registrando a felicidade que envolvia cada membro da família. O jantar em família era um ritual sagrado, onde todos se reuniam à mesa para compartilhar histórias do dia, apoiar uns aos outros e celebrar as pequenas vitórias. A vida de Ana era marcada por um equilíbrio perfeito entre o amor e a diversão. Ela tinha uma amizade profunda e inabalável com sua irmã Laura, uma conexão que parecia transcender palavras. Juntas, elas passavam horas conversando sobre sonhos e aspirações, ou simplesmente se envolvendo em brincadeiras e risadas. A conexão entre elas era evidente, uma dança de apoio mútuo e carinho que preenchia os espaços da casa. Na escola, Ana era conhecida por sua energia positiva e seu sorriso constante. Sua felicidade não era apenas uma característica, mas uma força que iluminava tudo ao seu redor. Ela era o reflexo da harmonia e do amor que sua família cultivava em cada aspecto de suas vidas. Para Ana, cada dia era uma nova oportunidade para celebrar a vida, e a certeza de que o amor e a alegria eram os maiores presentes que sua família poderia lhe oferecer. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de um laranja suave enquanto a tarde lentamente dava lugar à noite. Ana estava em casa, envolta no calor familiar, quando o telefone tocou, rompendo a tranquilidade daquela tarde perfeita. O som do aparelho parecia destoar do cenário sereno, e uma sensação inquietante começou a se instalar. O mundo ao redor parecia desacelerar enquanto Ana respondia ao telefone, tentando entender as palavras que chegavam através da linha. A voz do outro lado estava carregada de preocupação e tristeza, um misto de lamento e urgência que fazia o coração de Ana acelerar. As palavras acidente de carro e hospital ressoavam em sua mente como um eco aterrorizante. Sem conseguir processar completamente a gravidade da situação, Ana pegou seu casaco e correu para fora, a sensação de pânico crescendo a cada passo. O caminho até o hospital parecia interminável, com a mente de Ana se debatendo entre esperança e desespero. Quando finalmente chegou ao hospital, o ambiente era um turbilhão de emoções. As luzes fluorescentes dos corredores lançavam uma luz fria e impessoal sobre o sofrimento que estava prestes a se revelar. Ana encontrou sua mãe, Clara, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, rodeada por médicos que falavam em murmúrios baixos e sombrios. Clara, apesar de estar ferida e exausta, tentava manter a força, mas a tristeza nos seus olhos era inconfundível. A notícia chegou com uma clareza cruel. Roberto, o pilar da família, havia falecido no acidente. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés, um peso opressor que quase a fez desmaiar. A dor era intensa e esmagadora, uma sensação de perda tão profunda que parecia que nada mais faria sentido. O pai que sempre tinha sido sua âncora, seu guia e sua fonte de inspiração,
havia sido arrancado de suas vidas em um instante. A ausência de Roberto deixou um vazio imenso, e o luto começou a se instalar como uma sombra fria sobre a casa que antes era cheia de luz e amor. Ana e Laura foram forçadas a enfrentar a realidade brutal de que sua mãe não poderia mais cuidar delas como antes, e a responsabilidade de manter a casa e cuidar uma da outra caiu pesadamente sobre seus ombros jovens e frágeis. Um mundo que antes parecia cheio de possibilidades e esperança agora estava envolto em uma névoa de tristeza e desamparo. Cada canto da casa, cada lembrança de Roberto, parecia intensificar a dor e o sentimento de que algo irremediável tinha sido perdido. A vida de Ana havia mudado para sempre. O calor familiar e a alegria que ela conhecia agora era uma memória distante, substituída pela dura realidade de uma responsabilidade imensa e pela dor de uma perda irreparável. A jornada que começava naquele dia seria uma luta constante contra a dor e a adversidade, uma luta que moldaria o futuro de Ana de maneiras que ela ainda não conseguia compreender. Os primeiros dias após o acidente foram uma sequência nebulosa de visitas ao hospital, papelada interminável e uma casa que parecia carregar um silêncio opressor. A luz que antes preenchia cada canto agora parecia fraca e distante. Ana, com seus 16 anos, viu-se repentinamente lançada em uma realidade crua e implacável. A responsabilidade de cuidar de Laura e da casa se abateu sobre ela como um manto pesado, transformando a vida que ela conhecia em uma luta constante para manter a normalidade. Com Clara ainda em recuperação e mal conseguindo se levantar da cama, Ana assumiu o controle de tudo. As manhãs começaram cedo e acabavam tarde da noite, com Ana gerenciando as tarefas domésticas, desde limpar a casa até cozinhar refeições simples. O som da panela batendo e o cheiro do café se misturavam com a sensação de uma rotina que ela nunca havia imaginado que teria que enfrentar. A cozinha, uma vez um lugar de criação alegre com Clara e Laura, agora era um campo de batalha onde Ana lutava contra o tempo e a exaustão. Cada centavo que Ana conseguia ganhar com seus pequenos empregos de meio período era cuidadosamente estendido para cobrir as despesas da casa e os tratamentos médicos de Laura. A pressão financeira parecia um monstro implacável, sempre à espreita, exigindo mais do que ela podia oferecer. A sensação de que nunca havia o suficiente, nem em tempo nem em dinheiro, era constante. As contas acumulavam-se em uma pilha que parecia crescer a cada dia, e as preocupações com o futuro tornaram-se uma sombra constante. A situação era ainda mais difícil para Laura, cuja doença crônica exigia visitas regulares ao médico e tratamentos caros. Ver sua irmã mais nova sofrer enquanto lutava contra a própria dor era uma carga que Ana carregava com um coração pesado. Cada visita ao hospital era um lembrete cruel da fragilidade da vida, e as esperanças de recuperação pareciam se dissipar a cada novo diagnóstico. O peso das responsabilidades e a tristeza do luto criavam uma combinação devastadora. Ana, apesar de ser forte e determinada, sentia o cansaço emocional se instalar em seus ossos. A dor de perder seu pai e a pressão de ser a principal cuidadora eram esmagadoras. As noites em claro tornaram-se comuns, com Ana se debatendo entre a necessidade de dormir e a preocupação constante com o bem-estar de Laura. Além disso, o relacionamento com amigos e colegas foi impactado pela nova realidade de Ana. Ela se afastou das atividades sociais, e aqueles que antes eram parte de sua vida agora pareciam distantes e inatingíveis. A solidão se instalou, e Ana percebeu que, apesar do amor que a cercava, havia uma barreira invisível que a separava de sua antiga vida. A nova realidade para Ana era uma existência de constante adaptação e luta, onde cada dia apresentava novos desafios e a esperança parecia muitas vezes escorregadia. O peso da responsabilidade moldava sua vida de maneiras imprevistas, e a força com que ela enfrentava esses desafios revelava um espírito resiliente que mal sabia que possuía. O inverno havia chegado, trazendo com ele um manto de gelo e escuridão que parecia refletir o estado interno de Ana. O frio penetrava as paredes da casa, e o calor das memórias felizes se dissolvia no vento cortante. Cada dia era uma batalha contra o estresse e a tristeza, uma luta para manter a cabeça erguida enquanto as pressões se acumulavam. Ana lutava para equilibrar as finanças da casa, uma tarefa cada vez mais desafiadora. O salário de seus trabalhos temporários mal cobria as despesas básicas, e a pilha de contas se tornava uma montanha quase intransponível. Cada vez que Ana pagava uma conta, o peso de uma nova dívida parecia emergir das sombras,
e a sensação de estar sempre 2 passos atrás era quase opressiva. Os números no balanço financeiro pareciam zombar de suas tentativas de manter tudo sob controle, e o dinheiro parecia escorregar por entre seus dedos, fugindo de qualquer tentativa de segurá-lo. Laura, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. A notícia do diagnóstico de sua doença crônica foi um golpe devastador para ambas. A condição exigia tratamentos regulares e medicamentos caros, e cada visita ao especialista era um lembrete cruel da fragilidade da saúde. Ver Laura lutando contra a dor e a fadiga, enquanto tentava manter um semblante de normalidade, era uma carga emocional pesada que Ana carregava silenciosamente. A solidão de Ana era palpável, um vácuo que parecia se expandir a cada dia. Os amigos que antes eram constantes em sua vida agora pareciam distantes e inacessíveis. O tempo que ela dedicava ao trabalho e aos cuidados com Laura a afastava das interações sociais, e a dor de se sentir isolada era profunda. Cada sorriso forçado e cada tentativa de manter uma fachada de normalidade eram seguidos por momentos de lágrimas silenciosas, em que Ana se perguntava se algum dia conseguiria recuperar a alegria que uma vez havia conhecido. Os desafios emocionais eram igualmente severos. O luto pela perda de seu pai nunca parecia se dissipar, e a tristeza se entrelaçava com o estresse constante. Ana se encontrava sozinha em suas preocupações, incapaz de compartilhar a carga emocional com alguém que realmente pudesse entender. A sensação de carregar o mundo nas costas, sem ninguém para apoiar ou compartilhar o peso, era esmagadora. À noite, quando finalmente conseguia fechar os olhos, o cansaço era físico e emocional. O sono, quando vinha, era interrompido por sonhos inquietos e pesadelos, refletindo a angústia e a ansiedade que a assombravam. O estresse se manifestava em sua mente e corpo, e as dificuldades financeiras e emocionais a deixavam esgotada. A sensação de estar constantemente à beira do colapso era uma realidade difícil de suportar, e cada novo desafio parecia apenas aumentar o peso que Ana carregava. O peso da dor e da solidão moldava a vida de Ana de maneiras cruéis e implacáveis. Em meio às dificuldades e ao desespero, ela encontrava forças ocultas para seguir em frente, mesmo quando a esperança parecia distante. A resiliência de Ana era uma prova de sua capacidade de enfrentar as adversidades mais severas, mesmo quando o caminho à frente parecia incerto e repleto de obstáculos. O verão havia terminado, e com ele, o último fio de normalidade na vida de Ana. As folhas caíam das árvores, simbolizando a mudança, mas para Ana, o que estava se desfazendo não eram apenas as folhas, mas uma parte fundamental de sua vida. Pedro, seu primeiro namorado, era alguém que tinha sido um pilar de apoio durante os primeiros meses após a tragédia, mas a relação, que inicialmente parecia uma fonte de conforto, estava começando a desmoronar. As tardes que antes eram cheias de risos e confidências passaram a ser marcadas por silêncios carregados e olhares de descontentamento. Pedro era um bom rapaz, mas a intensidade das responsabilidades de Ana estava se tornando um muro entre eles. Ele não conseguia compreender o peso que ela carregava, e cada encontro se transformava em uma série de discussões sobre a falta de tempo e a falta de intimidade. O que Pedro via como negligência, Ana via como a necessidade imperiosa de manter a vida em movimento, de garantir que Laura tivesse o que precisava e que a casa não caísse em ruínas. As conversas entre eles se tornaram um campo de batalha, onde cada palavra parecia cortar mais fundo do que a anterior. Pedro se sentia cada vez mais frustrado pela ausência de Ana, que estava sempre sobrecarregada e cansada. Seus sentimentos, inicialmente compreensivos e pacíficos, se transformaram em crítica constante, uma avalanche de demandas que Ana não conseguia atender. Ele não entendia a magnitude do sacrifício que ela estava fazendo e não conseguia ver além de suas próprias necessidades e expectativas não atendidas. O ponto de ruptura chegou em uma noite fria, quando a discussão sobre a falta de tempo culminou em um confronto doloroso. Pedro expressou sua frustração de maneira cruel, acusando Ana de ser egoísta e de não dar a ele a atenção que ele achava que merecia. Ana, já emocionalmente esgotada e sobrecarregada com suas responsabilidades, sentiu a dor de suas palavras como um golpe inesperado. As lágrimas se misturavam com a raiva e a sensação de traição, enquanto ela tentava, em vão, explicar que não havia espaço para mais culpa e demanda em sua vida já repleta de desafios. O término foi um golpe devastador para Ana.
A sensação de falhar em um relacionamento, mesmo quando a realidade estava tão fora de seu controle, era uma dor que se somava à já imensa carga emocional que ela carregava. Pedro foi embora, deixando para trás um eco de palavras feridas e a sensação de uma oportunidade perdida. O que deveria ter sido um refúgio, um alívio em meio ao caos, se transformou em mais uma camada de tristeza que Ana teve que enfrentar sozinha. A separação deixou Ana se perguntando se alguma vez conseguiria encontrar um equilíbrio entre cuidar de Laura, manter a casa e ainda encontrar espaço para seus próprios sentimentos e relacionamentos. A dor da despedida foi um lembrete cruel de que, apesar de seus esforços, nem todos os aspectos da vida poderiam ser salvos ou mantidos intactos. Ana continuava a se perguntar se algum dia ela seria capaz de encontrar uma conexão verdadeira que entendesse e aceitasse a complexidade de sua situação, enquanto lutava para reconquistar a paz e a estabilidade em um mundo que parecia ter perdido seu eixo. O outono trouxe consigo uma nova tentativa de recomeço para Ana, em forma de Marcos, um colega de faculdade que parecia entender a complexidade da vida de Ana. Ele era simpático, atencioso e tinha um jeito de ouvir que parecia promissor. No início, Marcos parecia ser um farol de esperança em meio à escuridão. Ele estava disposto a estar ao lado de Ana, a apoiá-la em seus momentos de dificuldade e a compartilhar as responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. No entanto, com o passar do tempo, o brilho inicial da relação começou a se apagar. As primeiras semanas foram marcadas por encontros carinhosos e conversas cheias de promessas de apoio mútuo. Marcos demonstrava uma compreensão superficial da carga emocional de Ana, mas, à medida que o tempo passava, a realidade do estresse incessante de Ana se revelava com mais intensidade. A pressão financeira, o desgaste emocional e as constantes preocupações com a saúde de Laura começaram a pesar sobre ela, tornando difícil manter o otimismo que uma nova relação frequentemente exige. Marcos, que inicialmente era compreensivo, começou a mostrar sinais de frustração. As noites em que Ana precisava trabalhar até tarde ou cuidar de Laura se transformavam em fontes de tensão. Marcos sentia-se excluído da vida de Ana, e a falta de tempo que ela podia dedicar ao relacionamento começou a criar fissuras na base da confiança e da conexão entre eles. O que antes era um relacionamento de suporte começou a se transformar em uma fonte de crítica e cobrança. Os encontros que deveriam ser momentos de alívio e escapismo acabavam em discussões, com Marcos expressando seu descontentamento de forma cada vez mais incisiva. Ele reclamava da falta de atenção e do desgaste emocional que Ana carregava, ignorando o fato de que suas próprias necessidades e desejos não podiam ser atendidos sem uma compreensão real da situação que ela enfrentava. A falta de empatia e a crescente crítica de Marcos apenas intensificavam o estresse que Ana já sentia. O clímax do desafio chegou em uma noite particularmente difícil. Ana estava exausta, tendo passado o dia inteiro lidando com compromissos de trabalho e acompanhando o tratamento de Laura. Marcos, impaciente e insatisfeito, desferiu uma série de críticas sobre a maneira como Ana estava lidando com a situação, acusando-a de negligenciar o relacionamento em favor de suas responsabilidades. A discussão se intensificou, com Marcos atacando a capacidade de Ana de equilibrar suas vidas, enquanto Ana tentava desesperadamente explicar a complexidade de sua situação. A conversa, que deveria ter sido uma troca de sentimentos e preocupações, transformou-se em um campo de batalha emocional. O calor das palavras trocadas, a frustração e a sensação de incompreensão chegaram a um ponto crítico. Ana se sentiu traída pela falta de apoio e pela incapacidade de Marcos de reconhecer a magnitude do que ela estava enfrentando. O relacionamento, que havia começado com esperança e carinho, agora estava repleto de ressentimento e desilusão. O término com Marcos foi um evento doloroso, mas também um momento de clareza para Ana. A relação tumultuada revelou a necessidade de alguém que não apenas compreendesse suas dificuldades, mas que estivesse disposto a enfrentá-las junto com ela, ao invés de ser uma fonte adicional de pressão. O estresse e as expectativas mal alinhadas haviam transformado o relacionamento em um desafio insuperável, deixando Ana mais uma vez com o peso do desamparo e da busca por alguém que realmente compreendesse sua jornada. Em um dia cinzento e chuvoso, quando o mundo parecia ainda mais sombrio para Ana, uma pequena faísca de esperança surgiu inesperadamente. As semanas anteriores haviam sido particularmente cruéis, com Ana se afundando em um ciclo interminável de estresse e tristeza.
O peso das responsabilidades e as recentes desilusões a deixavam sem energia, e a sensação de que nunca encontraria um alívio parecia quase insuportável. Foi nesse cenário desolador que Ana recebeu um convite inesperado para se encontrar com Dr. Marcos, um psicólogo renomado e um antigo amigo de seu pai. Roberto, mesmo na sua ausência, havia falado sobre Dr. Marcos com um respeito profundo, mencionando-o como alguém que tinha uma habilidade rara de iluminar até os momentos mais sombrios. A recomendação, feita com um tom de esperança que Ana ainda não sentia, veio de um conhecido que sabia da situação difícil de Ana e acreditava que Dr. Marcos poderia oferecer o suporte que ela precisava. O consultório de Dr. Marcos era um refúgio acolhedor e reconfortante, uma pequena ilha de serenidade no meio da tempestade que era a vida de Ana. As paredes estavam adornadas com tons suaves e obras de arte tranquilizadoras, e a presença do psicólogo emanava uma calma inabalável. Dr. Marcos, um homem de cabelos grisalhos e olhos gentis, recebeu Ana com um sorriso caloroso e uma empatia genuína que parecia ser um bálsamo para sua alma cansada. Durante a primeira sessão, Ana se viu imersa em um ambiente onde poderia finalmente compartilhar seus medos, angústias e a sensação esmagadora de responsabilidade que carregava. Dr. Marcos ouviu com atenção, sua postura atenta e seus olhos que pareciam entender cada nuance de seu sofrimento. As palavras que Ana havia guardado para si mesma por tanto tempo começaram a fluir, e, pela primeira vez em meses, ela sentiu um alívio ao expressar suas emoções sem a necessidade de esconder ou disfarçar. Dr. Marcos, com sua experiência e sensibilidade, começou a guiá-la em um processo de autoexploração e cura. Ele ajudou Ana a reconhecer e aceitar a magnitude de sua dor, ao mesmo tempo que lhe oferecia ferramentas práticas para lidar com o estresse e a pressão que enfrentava diariamente. As sessões se tornaram uma âncora de estabilidade em meio ao caos, e Ana começou a perceber uma mudança gradual, mas significativa, em sua perspectiva. Além das técnicas de manejo de estresse e estratégias de enfrentamento, Dr. Marcos incentivou Ana a se conectar com seus próprios sentimentos e a explorar suas paixões e interesses que haviam sido negligenciados. Ele a ajudou a visualizar um futuro onde sua dor pudesse ser transformada em uma força positiva, uma inspiração para ajudar outros que enfrentavam desafios semelhantes. À medida que Ana continuava a trabalhar com Dr. Marcos, ela começou a experimentar uma sensação de renovação. A esperança, que antes parecia um conceito distante e intangível, começou a se materializar em pequenos momentos de clareza e propósito. A orientação de Dr. Marcos não apenas ofereceu uma visão para a cura pessoal de Ana, mas também a inspirou a considerar uma nova direção em sua vida, uma carreira na psicologia que refletia seu desejo de ajudar os outros a superar adversidades. O encontro com Dr. Marcos marcou o início de uma jornada de transformação e esperança para Ana. Em meio à sua dor, ele se tornou um guia essencial, ajudando-a a encontrar um caminho para a cura e a revelar a força interior que ela não sabia que possuía. O apoio e a compreensão de Dr. Marcos trouxeram a promessa de uma nova perspectiva, e, pela primeira vez em muito tempo, Ana começou a acreditar que, apesar das adversidades, havia um caminho para a luz no fim do túnel. À medida que as folhas de outono começavam a se transformar em um manto de inverno, Ana estava no meio de uma metamorfose interna. A dor e o estresse que haviam definido sua vida nos últimos anos começaram a se transformar em algo mais profundo, mais significativo. As sessões com Dr. Marcos não eram apenas um refúgio temporário, mas um catalisador para um processo de autoconhecimento e renovação pessoal. A transformação de Ana não foi imediata, mas gradual. Com cada sessão, ela mergulhava mais fundo em sua própria mente e coração, explorando aspectos de si mesma que estavam há muito escondidos sob camadas de dor e obrigação. Dr. Marcos a desafiava a olhar além do trauma e da tristeza, incentivando-a a descobrir seus próprios valores, paixões e sonhos. Ana começou a compreender que sua experiência dolorosa não a definia apenas como vítima, mas também como uma pessoa com uma força interior e uma capacidade de fazer a diferença. Inspirada pelas conversas com Dr. Marcos e pela nova perspectiva que ele ajudou a abrir, Ana decidiu se dedicar ao estudo da psicologia. Essa decisão foi um marco na sua jornada de autoconhecimento. A ideia de transformar sua própria dor em um propósito que pudesse ajudar os outros a superar suas dificuldades era uma forma de dar sentido ao caos que havia dominado sua vida. Ana sentia que,
ao se tornar psicóloga, poderia usar suas experiências para oferecer apoio e compreensão a outras pessoas que lutavam com desafios semelhantes. O processo de se inscrever e começar o curso de psicologia trouxe uma nova energia para Ana. O esforço acadêmico, as aulas desafiadoras e as novas conexões com colegas de curso eram como uma lufada de ar fresco. Ela estava empolgada e engajada, mergulhando nos estudos com uma paixão renovada. Cada teoria e conceito aprendido era como uma peça de um quebra-cabeça que ajudava a montar a imagem de seu novo futuro. Além das aulas, Ana começou a se envolver em atividades práticas, como estágios e grupos de apoio. Esses momentos não apenas reforçavam seu aprendizado, mas também permitiam que ela aplicasse seus conhecimentos de uma forma que ajudava a transformar vidas. As interações com pessoas em situações difíceis trouxeram um novo sentido de propósito e realização. A sensação de poder oferecer apoio e orientação para aqueles que estavam enfrentando suas próprias batalhas emocionais era profundamente gratificante. O caminho não foi sem desafios. A transição para a carreira de psicologia foi exigente e exigiu um equilíbrio constante entre o estudo e a continuidade de suas responsabilidades pessoais. Mas Ana, agora energizada por seu novo propósito, enfrentou esses desafios com uma determinação renovada. O sofrimento que havia sido uma parte tão significativa de sua vida estava se transformando em uma base sólida para sua nova identidade e carreira. O renascimento de Ana das cinzas de sua antiga vida era mais do que uma simples mudança de carreira, era uma transformação completa de sua visão de si mesma e de seu lugar no mundo. A jornada de autoconhecimento e o desejo de ajudar os outros criaram uma nova narrativa para sua vida, uma onde a dor não era apenas um obstáculo, mas uma fonte de inspiração e empatia. Com cada passo em direção ao futuro, Ana não apenas encontrava uma nova carreira, mas também redescobria a força e a resiliência que sempre estiveram dentro dela. A jornada que começou com dor e dificuldade estava se transformando em uma história de esperança e renovação, uma prova de que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz pode emergir, guiando-nos para um futuro brilhante e cheio de propósito. Em meio à sua jornada de transformação e crescimento, Ana começou a se envolver mais ativamente na comunidade de psicologia, buscando oportunidades de aprender e se conectar com outros profissionais da área. Foi em uma dessas oportunidades que ela conheceu Lucas, um jovem psicólogo que rapidamente se tornaria um suporte fundamental em sua vida. O encontro com Lucas ocorreu durante um seminário de psicologia que Ana estava ansiosa para participar. O evento estava repleto de profissionais e estudantes da área, todos discutindo temas que estavam profundamente alinhados com as novas paixões de Ana. Lucas, um jovem de cabelos escuros e olhos vibrantes, fez sua apresentação com uma energia contagiante e uma clareza que imediatamente chamou a atenção de Ana. Suas palavras, repletas de empatia e compreensão, ressoaram profundamente com ela, e Ana sentiu uma conexão instantânea com a maneira como ele abordava a psicologia. Após o seminário, enquanto os participantes se espalhavam para discutir as ideias e fazer contatos, Ana se encontrou em uma conversa animada com Lucas. O diálogo entre eles flui naturalmente, como se eles já se conhecessem há muito tempo. Lucas era mais do que um colega psicólogo, ele parecia ser alguém que verdadeiramente entendia e compartilhava a paixão de Ana por ajudar os outros a superar desafios emocionais. À medida que a conversa avançava, Lucas e Ana descobriam interesses comuns e uma profunda afinidade. Eles discutiram não apenas teorias e práticas de psicologia, mas também suas experiências pessoais e as motivações que os levaram a seguir essa carreira. Lucas compartilhou histórias sobre seu próprio caminho na psicologia, suas lutas e triunfos, e Ana encontrou nas suas palavras um espelho para sua própria jornada de autoconhecimento e superação. O apoio de Lucas não se limitou a palavras de encorajamento. Ele ofereceu conselhos práticos e orientação sobre como enfrentar os desafios que Ana ainda estava lidando, tanto no campo acadêmico quanto na vida pessoal. Lucas se tornou um mentor informal, oferecendo insights valiosos e uma perspectiva externa que ajudava a Ana a lidar com a pressão e as exigências da nova carreira. O relacionamento entre Ana e Lucas evoluiu para algo mais profundo do que uma simples amizade ou parceria profissional. Lucas se tornou uma fonte de apoio emocional genuíno, alguém que compreendia a complexidade das lutas de Ana e a ajudava a navegar por elas com uma presença calma e constante. Sua compreensão e paciência eram um antídoto para as frustrações e incertezas que Ana ainda enfrentava.
Com o tempo, a relação de Ana e Lucas se consolidou não apenas como uma parceria profissional, mas como uma conexão pessoal significativa. Eles se tornaram confidentes, trocando ideias e oferecendo suporte mútuo em suas respectivas jornadas. Lucas, com sua empatia e sabedoria, ajudava Ana a manter a fé em sua própria capacidade de fazer a diferença no mundo, mesmo quando as dificuldades pareciam avassaladoras. O papel de Lucas na vida de Ana era multifacetado. Ele não apenas contribuía para seu crescimento profissional, mas também fornecia uma âncora emocional em momentos de tempestade. Sua presença constante e apoio desinteressado eram uma prova de que, mesmo nos períodos mais desafiadores, há conexões que podem iluminar o caminho e oferecer um apoio verdadeiro. A relação deles era uma demonstração clara de que, em meio à dor e às dificuldades, é possível encontrar pessoas que compartilham e amplificam a luz da esperança e da compreensão. À medida que os meses passavam, a conexão entre Ana e Lucas se aprofundava, transformando-se em algo verdadeiramente especial. O relacionamento deles não era apenas baseado em interesses profissionais ou em uma atração passageira, era um vínculo fundamentado em uma compreensão profunda e um apoio mútuo que parecia crescer com o tempo. Os momentos que eles passavam juntos eram uma mistura de discussões profundas e compartilhamento sincero de experiências. Em vez de simplesmente se encontrarem para falar sobre psicologia, eles também se dedicavam a conhecer os aspectos mais pessoais e vulneráveis um do outro. Ana compartilhava suas memórias de infância, as batalhas que havia enfrentado e as lições que aprendeu ao longo da sua jornada. Lucas, por sua vez, abria seu coração sobre suas próprias lutas e vitórias, permitindo que Ana visse não apenas o psicólogo profissional, mas o ser humano por trás da prática. Um dos aspectos mais notáveis do relacionamento de Ana e Lucas era a forma como eles se apoiavam em momentos de dificuldade. Quando Ana enfrentava desafios acadêmicos ou pessoais, Lucas estava sempre presente, oferecendo palavras de encorajamento e uma presença reconfortante. Ele não apenas ouvia, mas também oferecia conselhos práticos e estratégias baseadas em sua própria experiência. Em retorno, Ana era uma fonte constante de motivação e compreensão para Lucas, incentivando-o a perseguir seus próprios objetivos e a enfrentar seus medos com coragem. Os encontros deles não eram apenas sobre resolver problemas ou discutir questões profissionais, eram também oportunidades para relaxar e desfrutar da companhia um do outro. Eles começaram a criar tradições próprias, como caminhar juntos em parques locais, explorar cafés e exposições de arte, e até mesmo participar de eventos culturais. Esses momentos de descontração e diversão ajudavam a fortalecer a relação, criando memórias felizes e conectando-os em um nível mais profundo. O respeito mútuo era uma pedra angular do relacionamento de Ana e Lucas. Ambos valorizavam a individualidade do outro e a importância de manter um equilíbrio saudável entre apoiar um ao outro e respeitar o espaço pessoal. A comunicação aberta e honesta permitia que eles expressassem suas necessidades e preocupações sem medo de julgamento. Quando surgiam desentendimentos, eles os abordavam com empatia e paciência, trabalhando juntos para encontrar soluções que respeitassem os sentimentos e desejos de ambos. À medida que a relação se desenvolvia, Ana e Lucas começaram a ver o impacto positivo que tinham um na vida do outro. Ana se sentia mais confiante e realizada, não apenas em sua carreira, mas também em sua vida pessoal. Lucas, por sua vez, encontrava em Ana uma fonte de inspiração e apoio que o ajudava a crescer e a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Eles se tornaram parceiros não apenas em seus objetivos profissionais, mas também em suas jornadas pessoais, apoiando-se mutuamente em cada passo do caminho. A construção dessa relação verdadeira era uma prova de que o amor e a amizade, quando baseados em compreensão e apoio genuíno, podem se tornar um pilar forte e duradouro. Ana e Lucas mostraram que é possível encontrar uma conexão profunda e significativa, mesmo depois de enfrentar adversidades e desafios pessoais. A relação deles era um testemunho de como a empatia, o respeito e o apoio mútuo podem transformar vidas e criar uma parceria que não só resiste ao tempo, mas também enriquece e eleva ambos os indivíduos envolvidos. Enquanto Ana e Lucas construíam uma base sólida para seu futuro juntos, outra transformação notável estava ocorrendo na vida de Clara, a mãe de Ana. Após o trágico acidente e o subsequente colapso de sua saúde, Clara se viu em um lugar de desespero e limitação.
A dor física e emocional que enfrentava parecia esmagadora, e o brilho que um dia iluminava suas pinturas havia se apagado temporariamente. Clara, uma artista reconhecida por suas cores vibrantes e expressões emocionais, encontrava-se agora em um estado de estagnação criativa. O processo de cura após o acidente e a necessidade de se adaptar à nova realidade era um desafio monumental, e a pintura, que antes era uma forma de escape e expressão, parecia uma tarefa distante e difícil. No entanto, a necessidade de encontrar um propósito e de reverter a dor em algo positivo levou Clara a explorar novas formas de se conectar com a arte. Foi então que Clara descobriu a arte terapêutica. O conceito de usar a arte como um meio para explorar e expressar emoções não apenas ressoou com ela, mas também ofereceu uma nova perspectiva sobre sua própria recuperação. Em vez de tentar retomar seu estilo anterior, Clara começou a experimentar com técnicas de arte terapêutica que a ajudavam a processar sua dor e suas emoções de maneira diferente. Ela começou a ver a arte não apenas como uma expressão estética, mas como um processo curativo e reconfortante. Clara se envolveu em workshops e cursos sobre arte terapêutica, onde aprendeu a usar a criação artística como uma ferramenta para explorar suas emoções e encontrar novos significados em sua vida. Com o tempo, seus trabalhos começaram a refletir uma nova profundidade emocional, e a qualidade de sua arte não era mais apenas sobre a técnica, mas sobre a experiência e a cura pessoal que cada peça representava. O impacto da arte terapêutica na vida de Clara foi profundo. Através de suas novas criações, ela encontrou uma forma de reconectar-se com seu próprio eu e com os membros de sua família. A arte se tornou uma ponte que a unia a Ana e Laura, permitindo que elas compartilhassem experiências e sentimentos de uma maneira que palavras muitas vezes não conseguiam capturar. Clara começou a envolver Ana e Laura em suas sessões de arte, criando um espaço onde a família podia se reunir e se apoiar através da expressão criativa. Essas sessões de arte familiar se tornaram um momento especial de ligação e cura. Ana e Laura encontraram uma nova maneira de processar suas próprias emoções e experiências através da pintura e do desenho. Clara, ao ver a transformação e o alívio que a arte proporcionava à sua família, sentiu-se ainda mais motivada e gratificada. A arte terapêutica não apenas ajudou Clara a recuperar sua própria expressão artística, mas também ofereceu uma nova forma de se conectar com suas filhas e apoiar o processo de cura coletiva. O impacto da arte terapêutica se espalhou além das paredes do estúdio de Clara. Ela começou a compartilhar seu trabalho e experiência com outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Seu envolvimento em projetos de arte comunitária e workshops de arte terapêutica permitiu que ela ajudasse outras pessoas a encontrar conforto e expressão em meio às suas próprias lutas. Clara se tornou um exemplo inspirador de como a arte pode servir como um veículo poderoso para a recuperação e a transformação pessoal. A jornada de Clara na arte terapêutica não apenas restaurou sua paixão pela pintura, mas também fortaleceu os laços familiares e impactou positivamente a vida de outras pessoas. Sua experiência demonstrou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar uma nova forma de expressão e propósito. A arte terapêutica, com seu poder de curar e conectar, tornou-se um farol de esperança e renovação, iluminando o caminho para Clara e sua família em meio às adversidades. O salão da conferência de psicologia estava vibrando com uma energia contagiante, um espaço onde profissionais e estudantes da área se reuniam para compartilhar conhecimento, experiências e novas perspectivas. As mesas estavam repletas de livros, materiais acadêmicos e folhetos informativos, e o burburinho das conversas criava uma atmosfera de expectativa e entusiasmo. Entre os participantes, Ana se movia com um misto de ansiedade e empolgação, imersa no ambiente que representava a realização de um sonho. Enquanto Ana explorava as diversas exposições e se engajava em discussões enriquecedoras, seu olhar foi atraído por um estande particularmente vibrante. O estande destacava-se pela criatividade e pela expressividade das obras expostas, que refletiam um uso inovador da arte na terapia. A conexão instantânea com a apresentação a levou a se aproximar para investigar mais de perto. Com um toque de surpresa e curiosidade, Ana começou a examinar as peças, impressionada com a maneira como a arte podia ser utilizada para explorar e expressar emoções complexas. Então, enquanto ela estava imersa na análise de uma pintura particularmente cativante, ouviu uma voz familiar, uma voz que parecia transportar a familiaridade de um lar. Ana? A palavra,
dita com uma mistura de surpresa e alegria, fez com que ela se virasse abruptamente. Lá, diante dela, estava Laura, radiante e com um sorriso que poderia iluminar qualquer sala. Laura estava cercada por outros participantes, mas seu olhar, fixo e cheio de emoção, buscava o de Ana com uma intensidade palpável. O tempo pareceu desacelerar enquanto Ana e Laura se aproximavam uma da outra. O impacto emocional do encontro era evidente, e a sala ao redor parecia desaparecer, dando lugar a um espaço apenas para as duas irmãs. Laura, agora uma jovem adulta e terapeuta em formação, estava ali para apresentar seu trabalho sobre a integração da arte na terapia, algo que Ana imediatamente percebeu ter uma profunda conexão com a jornada que sua mãe havia trilhado com a arte terapêutica. Com lágrimas nos olhos e um sorriso de pura felicidade, Ana abraçou Laura, um gesto carregado de anos de dor, luta e finalmente, reconciliação. As palavras se tornaram desnecessárias diante da força do abraço, que falava mais do que qualquer conversa poderia expressar. As duas se afastaram um pouco, observando uma a outra, seus rostos iluminados por uma mistura de orgulho e amor. A alegria do reencontro era palpável, um testemunho do quanto a vida havia mudado para ambas desde aqueles tempos difíceis. Laura, com uma confiança recém-descoberta, começou a compartilhar detalhes sobre seu trabalho, sua abordagem única à terapia através da arte e as maneiras como havia sido influenciada pela experiência familiar. Ana, fascinada e emocionada, ouviu atentamente, sentindo uma onda de orgulho e admiração. Era um momento de profunda realização, onde o caminho árduo que ambas haviam percorrido parecia encontrar um sentido maior na confluência de suas vidas e carreiras. O evento se tornou um marco não apenas para a carreira profissional de ambas, mas também para a celebração de sua trajetória pessoal e emocional. Ao final do dia, Ana e Laura se encontraram em um canto tranquilo do salão, onde puderam refletir sobre a jornada que as levou até aquele ponto. Conversas entre elas eram preenchidas com risos, histórias e planos para o futuro, enquanto a conferência ao redor continuava com seu fluxo vibrante e constante. A grande reunião não foi apenas um encontro entre duas profissionais, foi a celebração de uma história de resiliência, amor e reconexão. O abraço caloroso e as conversas sinceras marcaram um momento de culminação de suas jornadas individuais e coletivas, uma prova de que, mesmo em meio a adversidades, o amor e o suporte mútuo podem transcender qualquer desafio. A reunião de Ana e Laura foi um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades, as conexões mais profundas e significativas podem ser encontradas e fortalecidas ao longo do caminho. O clima no salão de conferências estava carregado de uma expectativa vibrante, uma celebração dos sucessos e marcos alcançados por muitos na área da psicologia. No meio da agitação, Ana e Laura se encontravam lado a lado, imersas em um sentimento de realização que parecia transcender as palavras. A ocasião era um reconhecimento oficial das conquistas profissionais de ambas, e a atmosfera estava repleta de uma alegria contagiante e um orgulho que irradiava de todos ao seu redor. O palco estava adornado com luzes brilhantes e uma elegante decoração, enquanto uma série de apresentações e homenagens se desenrolava ao longo do evento. Ana e Laura estavam preparadas para subir ao palco, e seus corações batiam com uma mistura de nervosismo e excitação. Quando seus nomes foram anunciados, o aplauso que se seguiu parecia ser um eco de todas as dificuldades que haviam enfrentado e superado ao longo dos anos. Ana, agora uma terapeuta respeitada, recebeu uma homenagem especial por sua contribuição inovadora à prática psicológica. Ela caminhou até o palco com um brilho nos olhos e um sorriso que refletia o orgulho de cada passo dado até ali. As palavras de reconhecimento que foram pronunciadas a respeito de seu trabalho e sua dedicação ressoavam profundamente com ela. A cada elogio, Ana sentia o peso das noites sem dormir, dos desafios e das vitórias que haviam pavimentado seu caminho. Ao receber o prêmio, ela olhou para o público e, entre lágrimas de emoção, fez um agradecimento sincero a todos que haviam sido parte de sua jornada, desde sua família até seus colegas e mentores. Laura, por sua vez, foi homenageada por seu impacto notável na integração da arte na terapia. Aplaudida de pé por sua abordagem inovadora e sua capacidade de transformar a dor em arte significativa, Laura sentiu uma onda de orgulho e gratidão. Ao subir ao palco, a confiança e a alegria em seu rosto eram visíveis.
Cada passo que dava parecia simbolizar não apenas seu sucesso pessoal, mas também a realização do sonho de fazer a diferença na vida das pessoas através da terapia. A plateia, comovida, reconheceu não apenas seu talento, mas também a resiliência e a paixão que ela trouxe para sua profissão. Após as cerimônias, Ana e Laura se encontraram novamente, desta vez em um espaço reservado para celebrações e confraternizações. O ambiente estava decorado com uma mistura de elegância e descontração, com mesas repletas de petiscos e bebidas que ajudavam a marcar o fim de um evento tão significativo. Amigos, familiares e colegas estavam presentes, oferecendo parabéns e compartilhando a alegria do momento. A celebração foi um testemunho do quanto Ana e Laura haviam crescido e alcançado. Risos e conversas se misturavam em uma sinfonia de felicidade enquanto histórias eram contadas, lembranças eram compartilhadas e planos futuros eram discutidos. Clara, que observava as filhas com um orgulho indescritível, se juntou a elas, não apenas para comemorar suas conquistas, mas também para refletir sobre a jornada que as havia levado até aquele ponto. A reunião familiar, repleta de risos e abraços, era um reflexo do amor e do apoio que sempre estiveram presentes, mesmo nas horas mais difíceis. A noite foi marcada por um sentimento de realização e celebração, não apenas pelos prêmios recebidos, mas pelo reconhecimento de uma jornada de resiliência e crescimento. Cada conquista foi um lembrete do poder da dedicação, da coragem e da capacidade de superar adversidades. A alegria compartilhada naquela noite foi uma prova de que, quando o amor e o apoio são fundamentais, os maiores desafios podem ser transformados em vitórias extraordinárias. A celebração não foi apenas sobre os sucessos individuais de Ana e Laura, mas também sobre a força da família e da comunidade que as ajudou a alcançar esses marcos brilhantes. O calor da reunião familiar após a conferência de psicologia era palpável, uma mistura de alívio e euforia que parecia banhar todos os presentes em uma luz suave de renovação. Ana, Laura e Clara estavam envoltas em um abraço de conforto e apoio, cada uma refletindo sobre o impacto profundo das experiências compartilhadas e das vitórias conquistadas. O encontro não era apenas uma celebração das conquistas profissionais, mas também um momento de cura e reconexão que havia sido muito aguardado. A sala estava repleta de uma energia positiva, com cada canto decorado de forma a refletir o amor e a esperança que haviam se reinstalado na vida da família. O ambiente estava suavemente iluminado por velas e decorado com as criações artísticas de Clara, que agora se tornaram símbolos de transformação e cura. As pinturas, com suas cores e formas expressivas, representavam uma jornada de superação e recuperação que tocava todos que as viam. À medida que as horas passavam, Ana e Laura começaram a compartilhar histórias e memórias que haviam sido engavetadas ou simplesmente ignoradas ao longo dos anos. Clara, com um sorriso gentil e compreensivo, escutava atentamente, suas mãos acariciando os materiais de arte ao seu lado. Cada conversa, cada risada e cada lágrima compartilhada se tornaram parte de um processo curativo que foi muito além das palavras. A presença de Clara, com sua abordagem terapêutica através da arte, oferecia um espaço seguro para explorar e expressar emoções que muitas vezes haviam sido reprimidas. O projeto de arte terapêutica de Clara teve um papel vital nesse processo. Ela havia criado um espaço especial na casa, um estúdio dedicado onde a família podia se reunir para criar e refletir. As sessões de arte se tornaram momentos de encontro não apenas para expressar sentimentos, mas também para fortalecer os laços familiares. Ana e Laura participaram ativamente, criando juntas peças que refletiam suas experiências e emoções. Através da pintura e do desenho, elas encontraram uma nova forma de se conectar e de entender o que cada uma havia passado. O estúdio de arte se transformou em um refúgio de tranquilidade e descoberta pessoal. Clara, Ana e Laura passavam horas ali, explorando diferentes técnicas e estilos, mas também conversando sobre seus desafios e suas vitórias. As obras criadas não eram apenas formas de expressão, mas também um reflexo da jornada emocional que a família havia trilhado. Cada cor, cada traço, era uma representação tangível do processo de cura que estava em andamento. A presença constante de Clara, que usava sua própria dor e experiência para guiar a família, era um lembrete constante de que a cura era um processo contínuo e coletivo. Ela mostrava, através de seu trabalho e de sua dedicação,
Como a arte poderia ser um veículo poderoso para lidar com as emoções e encontrar significado em meio à adversidade. O apoio mútuo e o compartilhamento de experiências se tornaram a base para uma renovação emocional que trouxe a família mais próxima do que nunca. As feridas emocionais que antes pareciam intransponíveis foram, gradualmente, sendo curadas através dessa nova forma de conexão. A arte não apenas ofereceu um meio de expressão, mas também ajudou a reconstruir a confiança e o entendimento mútuo. As memórias dolorosas foram abordadas com empatia e criatividade, e a força da família foi reafirmada em cada projeto e em cada conversa. O processo de cura foi profundamente emocional e enriquecedor, permitindo que Ana, Laura e Clara se reconciliassem com o passado e construíssem um futuro mais forte e mais unido. O estúdio de arte tornou-se um símbolo da resiliência da família, uma prova de que, apesar das adversidades e da dor, a criatividade, o amor e o apoio mútuo têm o poder de transformar e curar. A reunião familiar, com seu foco na arte terapêutica e na reconexão, mostrou que a verdadeira cura vem não apenas da superação individual, mas também da união e do suporte coletivo. O sol começava a se pôr sobre a cidade, lançando um brilho dourado sobre a casa onde Ana, Laura e Clara haviam passado tantas horas juntas. O ambiente estava sereno e acolhedor, refletindo a paz que finalmente havia se estabelecido em suas vidas. Cada canto da casa, agora imerso em um tom suave e acolhedor, parecia guardar o eco das risadas e das conversas que haviam preenchido os últimos dias. Era um cenário perfeito para refletir sobre o futuro que se desenhava à frente. Ana, com um olhar contemplativo, observava a cena que se desenrolava diante de seus olhos. A casa, cheia de memórias e arte, representava mais do que um lar, era um testemunho da jornada de superação e da força da família. A cada dia, ela se sentia mais confiante e inspirada pela vida que havia construído. Seu trabalho como terapeuta estava florescendo, e a satisfação de ver seus pacientes encontrando a mesma cura e esperança que ela havia encontrado era imensurável. Laura, agora com uma carreira promissora e uma paixão renovada pela terapia artística, estava ansiosa para explorar novas possibilidades e expandir seu impacto. Ela via o potencial para integrar ainda mais a arte na prática terapêutica, oferecendo às pessoas novas formas de expressão e cura. Seu entusiasmo e dedicação a inspiravam não apenas no âmbito profissional, mas também na vida pessoal, onde ela continuava a fortalecer os laços com sua família e amigos. Clara, por sua vez, encontrava um propósito renovado em seu trabalho com arte terapêutica. O projeto que ela havia iniciado se expandia, tocando a vida de muitas pessoas e mostrando o poder transformador da arte. A cada nova pintura, a cada nova sessão de terapia, Clara sentia-se realizada e esperançosa. A casa se tornou um centro de criatividade e cura, onde a arte não era apenas um meio de expressão, mas uma ponte para a reconciliação e a esperança. Enquanto a família se reunia ao redor da mesa para uma refeição simples, mas significativa, a conversa fluía com naturalidade e alegria. Cada membro compartilhava seus planos para o futuro e os sonhos que haviam surgido a partir das experiências que viveram. A união que haviam cultivado era palpável, e o amor e o apoio mútuo eram evidentes em cada palavra e gesto. Ana, olhando para Laura e Clara, sentiu uma profunda sensação de gratidão e esperança. O passado, com todas as suas dores e desafios, havia dado lugar a um futuro brilhante e promissor. A jornada de cura e reconciliação não era apenas uma história de superação individual, mas uma celebração do poder da família e do amor. Com um sorriso no rosto e uma determinação renovada, Ana sabia que o futuro estava repleto de possibilidades. Cada passo que havia dado, cada desafio que havia superado, a havia preparado para enfrentar o que viesse a seguir com coragem e otimismo. Ela estava pronta para continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, ajudando-as a encontrar sua própria cura e esperança. A visão inspiradora que Ana tinha para o futuro era uma de um caminho iluminado pela resiliência e pela força da família. O amor que unia Ana, Laura e Clara era um farol de esperança que guiava o caminho à frente. Com corações cheios de gratidão e sonhos para o futuro, elas estavam preparadas para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir e continuar construindo uma vida cheia de significado, amor e realização. O futuro, agora, parecia não apenas promissor, mas extraordinário.
E com essa perspectiva, a jornada continuava, não apenas como um testemunho de suas conquistas passadas, mas como um convite para um amanhã repleto de novas oportunidades e alegrias. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.